Por acaso na sua indústria você já viveu a seguinte situação? O plano de vendas é feito e ele vem altamente ambicioso, com metas lá em cima, audaciosas. E você que trabalha na produção, no PPCP, olha aquilo e fala: como é que eu vou dar conta de atender essas metas? É como se na tua empresa estivesse correndo uma maratona, a equipe do comercial tá lá, bonita, com a sua roupa de atleta, e você, PPCP e fábrica, tá ali correndo a mesma maratona, só que com um saco de batata amarrado na sua perna. Para que a gente consiga dar condições iguais para todos os envolvidos nessa maratona aí, é importante que seja feito um plano mestre de produção, ou PMP, de qualidade. Esse plano mestre de produção vai conseguir alinhar as metas ambiciosas ali do teu comercial com a realidade da sua fábrica. Só que muitas vezes esse PMP, ou também MPS, como ele é conhecido aí, se ele for feito de forma inadequada, ele pode prejudicar a sua fábrica em vez de ajudar. Ele vai desalinhar ali suas entregas, a sua capacidade da fábrica não vai ser levada em consideração, enfim, uma série de problemas vão decorrer dessa execução inadequada do PMP. É como se você tivesse um mapa bonito, mas que sempre te leva para o lugar errado. Se você quer entender sobre os impactos de se ter um PMP de baixa qualidade e não conseguir atender o seu plano de vendas, e também como que você faz para ter um PMP de boa qualidade, fica comigo nesse vídeo que eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Bom, mas antes da gente começar então, se inscreve no canal, deixa seu like, ativa o sininho para receber notificações aí dos próximos vídeos. Olá pessoal, Eduardo da PS3 por aqui. Esse vídeo é para você, profissional da indústria, que está cheio de desafio no seu dia a dia. É o quinto vídeo da série de 14 vídeos onde a gente está falando sobre as principais dificuldades do setor de PPCP e como que essas dificuldades ou dores impactam os resultados, o dia a dia da sua indústria. Hoje a gente vai falar sobre a dificuldade em atender o plano de vendas. E aí entra em cena um cara muito importante, que é o plano mestre de produção, que precisa conseguir alinhar essa demanda estratégica do mercado, que vem lá do teu plano de vendas, com a capacidade real da tua produção, no médio e no longo prazo. Só que quando esse PMP é fraco, ele não só falha em guiar, mas desorienta todo o seu PPCP e a sua fábrica. Bom, como em todos os vídeos dessa série, eu gosto de trazer uma analogia para que a gente consiga diferenciar dor de impacto. Então vamos imaginar o seguinte cenário: eu tenho uma dor comum em dois casos: carro com pneu furado. Agora, o impacto é completamente diferente. Então, o primeiro cenário, eu tenho um carro que está parado na garagem num fim de semana. Vai ter um impacto, vai ter que trocar, vai ter que fazer algumas coisas, tudo bem. E o segundo impacto é num cenário onde eu tenho uma ambulância que está com um paciente em estado crítico. O pneu furou, o impacto pode significar a vida ou morte desse paciente. Então a gente tem dois cenários, mesma dor, impactos completamente diferentes. Bom, então a dor eu já falei, a dificuldade em atender o plano de vendas. Agora, na sequência do vídeo, eu vou falar 5 impactos possíveis para essa dor. Então, o primeiro impacto: atraso na entrega e insatisfação do cliente. Quando o teu PMP é mal elaborado, as datas das ordens de produção não refletem a capacidade real da tua fábrica para atender esse plano de venda. Clientes insatisfeitos, multas por atraso e o pior, perda de credibilidade e market share da tua empresa. E aí você tem um time de vendas que está fazendo um trabalho excelente, vendendo um monte, mas que infelizmente não vai se sustentar no longo prazo, porque você não está conseguindo honrar com os compromissos que você firmou. Então, o segundo impacto: aumento de WIP e estoque de produto acabado. Você tem um PMP que não consegue priorizar o que precisa ser feito para atender o plano de vendas, a sua fábrica acaba trabalhando de forma desorganizada. E aí você acaba produzindo itens que não são necessários naquele momento ou em volume errado. E aí você tem excesso de material em processo ou excesso de estoque de produto acabado. Isso não só gera custos de armazenagem, espaço físico em si, mas também mobiliza um capital seu que poderia estar sendo reinvestido em uma série de outras coisas na fábrica. É literalmente dinheiro teu que está parado. Compras de materiais fora do cronograma. Esse é o terceiro impacto que a gente vai ver hoje. Um PMP então de baixa qualidade não alinha as compras com o planejamento tático necessário para um plano de vendas. E aí você tem recebimento de materiais fora do teu cronograma de produção, dificultando a execução das ordens. E aí com isso você tem compras
compras de última hora, que geralmente são mais caras, ou você tem material que chega muito antes ou muito depois da data, você tem um desgaste com os seus fornecedores e um desalinhamento entre a sua equipe, uma insatisfação na equipe que prejudica a sua operação. Vamos então para o quarto impacto, que é a subutilização ou a sobrecarga dos recursos. E aqui eu estou falando então em distribuir a sua carga de trabalho ao longo do tempo para poder atender o plano de vendas. O que acontece é que em determinado momento a empresa acaba trabalhando com pouca capacidade, então sem usar todos os recursos, sem usar todas as equipes, e o pessoal fica ocioso. E em outros momentos a sua equipe está trabalhando completamente maluca, fazendo hora extra, trabalhando demais, e aí você gera estresse na equipe, você gera chance de erros, porque a equipe está sob pressão. Então você está, por não ter um plano mestre de produção de qualidade, você acaba trabalhando de forma que você não está distribuindo os seus recursos de maneira inteligente ao longo do tempo. Bom, e aí até agora, já deu para sentir se o plano mestre de produção, atender o plano de vendas é importante para a empresa? Já viu que tem um monte de impacto, pode gerar custo, pode gerar atraso, pode gerar estoque, enfim, insatisfação, um monte de problema para a sua empresa. Vamos ver o último impacto agora e depois a gente segue com a solução. Desalinhamento entre os setores. Esse é o nosso quinto e último impacto do vídeo de hoje. E aí quando você tem então um PMP que é fraco, que não está alinhado com o teu plano de vendas, o que acontece? O comercial está lá prometendo um monte de coisa, a fábrica não dá conta de fazer isso, porque ela não tem capacidade, ela se vê maluca tentando produzir o que ela não consegue produzir. O PPCP está no meio desse caminho tentando conciliar esses dois mundos, tentando fazer mágica com os recursos que a fábrica não tem. O compras está comprando um monte de coisa de forma reativa, de forma mais cara, e aí a gente tem então um ambiente, um ecossistema que não está interconectado. Cada um está trabalhando no seu quadradinho, e em vez de estar produzindo todo mundo junto, pensando na qualidade total do negócio, em todo o fluxo, desde o início até o fim, para entregar um produto de qualidade dentro do prazo acordado para o teu cliente. É como se a gente tivesse uma orquestra onde cada músico está lendo uma partitura completamente diferente. Pois é, então não conseguir atender o plano de vendas pode ser muito crítico para a sua empresa. E aí, como a gente falou no vídeo hoje, uma ferramenta que é muito importante para isso é o plano mestre de produção. Só que ele precisa ser feito com qualidade, ele precisa ser dinâmico, ele precisa refletir a realidade da sua fábrica, precisa ser rápido e visual. E aí entra uma ferramenta que é muito importante, uma ferramenta digital, que é o APS, o Advanced Planning and Scheduling. E aí aqui então eu vou citar algumas das ferramentas que um APS de qualidade precisa ter. A primeira dela é considerar as restrições que você tem na sua fábrica. Então seja máquina, pessoas, ferramentas, considerar os seus calendários, enfim, para que você consiga refletir a realidade do seu dia a dia da produção. A outra é conseguir replanejar com agilidade. Então não adianta você ficar lá horas e dias replanejando, tem que ser algo rápido, você tem que, em poucos minutos, conseguir replanejar a tua fábrica. O terceiro ponto que eu vejo que é importante é você conseguir fazer esse vínculo entre planejamento da produção e programação da produção. Então, no planejamento, você está olhando ali médio, longo prazo, horizonte de meses, anos, né? E aí, depois que você faz esse MPS, esse MP, você precisa conseguir conectar ele ali com o teu dia a dia, com a tua programação da produção, com o teu sequenciamento, o que você vai fazer hoje, minuto a minuto, enfim, no detalhe. Então, você conseguir conectar esses dois é fundamental. E aí, por fim, conseguir visualizar os teus KPIs, os teus dashboards, então, meus níveis de estoque, meus indicadores principais, meu carga-máquina, enfim, uma série de itens que são essenciais para a tua tomada de decisão. Então, pensando em todos esses impactos que eu falei até agora, eu queria que você pensasse comigo, que você pare um pouquinho para refletir, quanto que vale você entregar no prazo para o seu cliente, ou você não ter um monte de estoque na sua fábrica, ou ainda você conseguir comprar as coisas dentro do prazo, conseguir balancear bem a tua fábrica. Quanto que custa tudo isso para o teu negócio? A gente precisa conseguir fazer com que aquele PCP e a fábrica que estão correndo a maratona com o saco de batata na perna, consiga correr sem esse saco de batata e chegue junto com o comercial. Afinal de contas, a maratona só acaba quando todo mundo cruza a linha de chegada. Então, se esse vídeo fez você pensar na sua realidade, no seu dia a dia da indústria, eu convido você a assistir os outros vídeos dessa série. A gente está falando aqui sobre manufatura digital, né? Sempre pensando em como resolver essas dores. E todos os vídeos da série a gente vai falar sobre como é que o APS, no caso, que é uma das soluções de manufatura digital, resolve as dores em questão. Então não se esquece aí de deixar
a sua curtida, se inscrever no canal, compartilhar com aquele seu amigo, aquele colega que você acha que possa fazer sentido, que vá se identificar. E o mais importante de tudo pra gente aqui é deixar o seu comentário, contar a sua experiência. Se de repente eu esqueci de algum impacto que você acha relevante compartilhar, deixa ele aí nos comentários. E claro, o PMP de qualidade, plano de vendas atendidos, é um passo importantíssimo para a indústria. E nos outros vídeos eu comento alguns outros passos. Eu espero que a gente se veja nos próximos. Até mais.